Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Gestão a Mais. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre os custos de ter um funcionário na sua empresa. Você sabia que um funcionário pode custar quase o dobro do salário dele para a sua empresa? Você sabia disso? E vamos falar também sobre as alternativas para um custo tão alto. Sabia que existem alternativas para você manter uma boa qualidade de prestação de serviço na sua empresa e não ter um custo tão alto? Fique conosco até o final desse vídeo e sem dúvida você vai gostar do que você vai ver. Bom, vamos falar então sobre os custos de ter um funcionário na sua empresa. Quando você vai contratar um funcionário, o que todo empresário deveria fazer, embora a bem da verdade poucos o fazem, né? Mas seria pegar a convenção coletiva da sua categoria e estudar essa convenção coletiva. O que é a convenção coletiva? Existe uma lei que rege as relações do trabalho, que é a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Muitos direitos trabalhistas estão estabelecidos lá na CLT. Alguns pontos a CLT não alcançou, por assim dizer. Ela já é um livro grande e ficaria maior ainda se ela abordasse por coisas minuciosas. Essas coisas minuciosas não alcançadas pela CLT e até outras, ela dá liberdade para que os sindicatos que representam os donos da empresa e os sindicatos que representam os empregados possam definir as regras que vão reger a sua categoria, a sua atividade. Entendeu? Então imagine assim, você que é um comércio varejista. Existe o sindicato dos donos de comércio varejista. Existe o sindicato dos empregados no comércio. Isso da sua região. Também tem que observar isso. Você vai ter que pegar a convenção coletiva da sua região, da sua atividade, que é comércio varejista. Vai obter uma cópia com o sindicato, de preferência o sindicato empregador, né, dos proprietários de empresa, que é o seu caso, que é um empresário, e lá você vai ler essa convenção coletiva, onde você vai ter informações sobre quais são as suas obrigações, qual o empregador para com o seu empregado, se existe algum benefício, se você tem que pagar seguro de vida, se você tem que dar vale alimentação, como que é pago esse vale, se pode ser em dinheiro, se não pode. Você vai ver se tem que dar o convênio médico, você vai ver uma porção de coisas ali que você tem que cumprir. Isso é super importante para que você evite reclamações trabalhistas e aumente os custos do seu empregado, que podem já ser altos em determinadas situações. Então, para ajudar vocês a entenderem como calcular os custos do funcionário, né? Se eu contratar um funcionário que ganha tanto, qual vai ser o custo dele, como é que eu vou saber? E agora como é que eu faço? Fique tranquilo, vamos mostrar aqui uma planilha, como você pode montar uma planilha no Excel para você saber os custos do seu funcionário. Então vamos lá, vamos passar aqui para a tela do computador para a gente avaliar estes custos aqui juntos. Então estamos aqui na tela do computador, eu montei aqui uma planilha no Excel, tá? Então eu fiz aqui uma estimativa de um custo de funcionário que tem um salário aí, um piso de categoria de R$ 1.250, tá? Então aqui é meramente fictício, né? Mas só para você ter uma ideia. Aqui essa pergunta simples é se você é optante pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido, ou lucro real, tá? Então se você é do Simples, você vai colocar sim. Se você não é optante pelo Simples, lembrando que se você é MEI, você é optante pelo Simples, tá? Embora assim os custos aqui para MEI teria algumas pequenas diferenças, tá? Depois nós vamos gravar um vídeo de custo de funcionário só para microempreendedor individual. Mas se você é do lucro presumido ou do lucro real, se pretende abrir uma empresa que não pode ser do Simples ou que não compensa ser do Simples e pensa que vai precisar muito em breve de funcionários, uma mera resposta não aqui, N de não, já é o suficiente para você ter os seus custos aqui calculados corretamente, tá? Lembrando que para mim aqui não vai importar se é lucro presumido ou lucro real, porque isso não vai ter diferença nos cálculos trabalhistas, tá? Lucro presumido, lucro real não faz diferença para cálculos trabalhistas, mas faz sim saber se a empresa
é optante pelo simples ou não é optante pelo simples, seja ela pelo lucro presumido ou lucro real. Muito bem. Então, o primeiro ponto aqui, o salário. Você vai por aqui o salário que a pessoa vai receber por mês, o combinado, o contratual. Então, R$ 1.250 neste caso. Tá? Aqui ele já está calculando 8% do fundo de garantia, que você vai ter que pagar 8 meses, todo mês. Aqui ele está calculando o INSS também, tá? Então aqui ele tem uma função que eu criei aqui, que se você responde sim aqui para a opção pelo simples, ele não vai calcular o INSS. Se você responde não, sua empresa não é do simples, ele vai calcular sim o INSS. Vamos colocar não aqui, ele fez o cálculo, tá? As empresas optantes pelo simples, elas não têm a obrigatoriedade do recolhimento do INSS empresa. Elas recolhem sim INSS, mas o INSS é descontado do funcionário. Então eu não vou pôr esse custo aqui, porque isso não é um custo da empresa, é um custo do funcionário, descontado no holerite dele, tá? Mas se a empresa não é optante pelo simples, ela tem sim o INSS. A que custo, tá? Eu coloquei aqui a 28,8%, tá? O que seriam esses 28,8%? Seria 20% de INSS, 5,8% de terceiros, tá? Existem terceiros como SESI, Senat e outros que entram no pagamento do INSS também. Na guia do INSS você vai ver até lá que existe um campo para terceiros. E existe também o cálculo do RAT, que é o risco de acidente de trabalho. Ele varia numa alíquota entre 1, 2 e 3%, dependendo da sua atividade. Tá? Então, como é uma variável, eu coloquei aqui o custo mais alto, só para você ter uma ideia. Mas ele pode variar um pouquinho, alguns percentuais aí, 1, 2, 3 percentuais, casas percentuais, dada a sua atividade, o que você vai praticar. Lembrando que essa alíquota RAT também, ela pode ser alterada, tá? Dependendo também de um outro fator variável chamado FAP, Fator Acidentário de Prevenção. Então esse FAP que calcula quanto sua empresa tem costumeiramente de acidentes de trabalho, quanto a atividade que você pratica, ela tem de acidentes de trabalho, ela vai calcular esse FAP para sua empresa, e aí você obtendo essa informação para sua empresa, você vai calcular o seu RAT, né, o seu risco de acidente de trabalho. Por exemplo, para ficar mais fácil entender. Se o seu RAT é 3%, mais o seu FAP é 0,5%, você vai multiplicar o seu RAT, que é 3, vezes 0,5, e vai dar 1,5. Então o seu RAT final é 1,5. Você vai ter 20% de INSS, 5,8% de terceiros e 1,5% de RAT. Tá? No caso aqui, eu coloquei como se o FAP fosse 1, o RAT 3, 3 vezes 1 vai dar 3, 20% de INSS, mais 5,8% de terceiros vai dar 25,8%, mais 3% de INSS vai dar 28,8%. Tá? Mas aqui vamos deixar como sim, tá? Optante pelo simples, aí você não vai ter o custo do INSS. Aqui está férias, tá? O custo de férias. Ah, mas por que eu tenho que colocar férias aqui no custo, sendo que eu não vou pagar férias todo mês? Vai passar um ano, meu funcionário daí sim vai ter direito a férias, e eu tenho mais um ano para pagar, segundo a lei, né? Então, perto de estar o funcionário com 2 anos na minha empresa, aí que eu tenho que pagar férias para ele. Tá bom, muito bem, é isso mesmo. Só que o que tem que ser levado em consideração é que depois de um ano, seu funcionário passa a ter direito a férias, mas ele passa a ter direito a um salário integral que ele tem direito. Então, se ele tem um salário integral depois de 12 meses, você não concorda que mês a mês ele passa a ter direito a 1/12 de salário? Se você pegar esse 104,17, ó, e fazer isso vezes 12, vai dar 1.250. Isso significa que em 12 meses ele vai ter direito ao valor das férias dele. Então faz sentido e tem todo o nexo você colocar esse custo mensal. Se você guardar esse dinheirinho das férias dele todo mês, depois de 12 meses você vai ter o valor das férias, tá? Não quer dizer que obrigatoriamente você tem que fazer isso. Talvez você tenha uma demanda, um aumento de caixa maior, devido a uma sazonalidade da sua atividade, que tem um faturamento maior em determinados períodos do ano. Você pode não fazer
a reserva dos recursos e utilizar-se de uma receita maior em determinadas épocas do ano. Isso vai ficar a critério de cada um. Mas é importante você ter essa consciência que esse funcionário, ele trabalhou um mês na sua empresa, esse valorzinho aqui já é devido para ele. Você já tem essa dívida com ele. Você já tem, além do salário que você vai ter que pagar no quinto dia útil do mês subsequente, do próximo mês, ele já tem direito a esse pedacinho aqui de férias de 104,16. Já tem direito também a 1/3 de férias, que é esse pedacinho vezes 33,33% ou 1/3, tá? Já tem direito também ao mesmo pedacinho que ele tem de férias, tem de 13º também, que ele ganha um salário a mais no final do ano. Aqui eu estou calculando também FGTS sobre férias e sobre 13º, porque incide fundo de garantia sobre férias e sobre 13º também, tá? Então, mais uma vez, também o fundo de garantia, aqueles 8% de fundo de garantia, você vai pagar só lá quando você tiver férias do funcionário e 13º. Mas, se você guarda esse valor mensalmente, você vai ter o fundo de garantia para pagar quando incidir. Ou se você não guarda mensalmente, é importante que você saiba que o funcionário trabalhou aquele mesinho, já que ele já fez o valor de férias, já é devido, ainda que você não vá pagar no mês seguinte. Ele também já é devido o fundo de garantia sobre esse valorzinho de férias, 1/3, e 13º, aqui ele fez jus, tá? Aqui o INSS sobre férias e 13º também, eu vou deixar aqui, acabei até me esquecendo em vermelho, porque as empresas do Simples não têm esse custo. Se você também coloca a N aqui, ele também vai calcular INSS aqui sobre férias e 13º e 1/3 também, ok? Vamos voltar aqui para sim do Simples Nacional. Vale transporte, tá? Então, o vale transporte, é importante que você tenha em mente que o vale transporte, ele é uma obrigação trabalhista, tá? Não depende de convenção coletiva. E você tem que, se o funcionário optar pelo vale transporte, você tem que pagar. Eu estou aqui descontando 6%, que pela lei também você pode descontar do holerite do funcionário 6% do que ele ganha do salário dele. Você pode descontar em termos de vale transporte. A única exceção é que se ele ganhar, se o desconto de 6% for maior do que o valor que você gastou com vale transporte, você não desconta nada do funcionário, ok? Aqui está um vale alimentação, lembrando mais uma vez, enfatizando, que aqui é meramente fictício, tá? Não quer dizer que é esse o valor que o vale alimentação custa de um funcionário. Aí você vai ter que ver o que diz a sua convenção coletiva, se você pode pagar em dinheiro, se não, se você vai ter que fornecer alimentação, aí você vai depender de quanto custa a alimentação na sua região, se você vai pôr uma cozinheira, se pode fazer isso, se não pode. São uma porção de variáveis que você vai ter que analisar com o seu contador, mas é importante que você fique ciente que tem esse custo. Aqui estou colocando um custo razoavelmente que não foge muito da realidade, tá? De um vale alimentação de um funcionário. Seguro aqui é o seguro de vida, tá? Alguns sindicatos exigem o seguro de vida, outros não, mas eu estou colocando aqui por precaução para você ter uma ideia, tá? Também é um valor que não vai influenciar muito no cálculo final. E aqui nós temos o nosso grande total do custo de um funcionário, que ele está somando aqui tudo o que envolve salário, o fundo de garantia, férias, 1/3, 13º, fundo de garantia sobre férias, 13º, vale transporte, vale alimentação e seguro, tá? Isso significa que se você contratar um funcionário que custa R$ 1.250, ele vai custar, na verdade, para a sua empresa R$ 2.122,50, aqui levando em conta aproximadamente os custos de um funcionário de determinada convenção coletiva, tá? Você tem que avaliar a sua convenção, mas não vai fugir muito disso não, tá? Então isso significa que sobre os 1.250 você tem um custo adicional de R$ 872,50, ou em termos percentuais, você tem um acréscimo no salário dele de 70% do valor do salário dele. E olha que coisa curiosa, se a sua empresa sai do Simples, ou se ela não é optante pelo Simples, ela não pode optar pelo Simples, esse custo fica ainda mais caro, pode chegar a 104%. Então realmente é uma carga alta para você arcar com isso, sem sombra de dúvidas. Ou, de repente, você não considera essa carga alta,
dada a relação em que a sua folha de pagamento tem sobre o seu faturamento. Vai muito de quanto essa relação pesa no cálculo do seu resultado ou não. Muito bem, então, com base nesses custos, qual é a nossa opinião? O que você pode fazer se você achou esses custos altos? Se está difícil para você, você até pensa que o salário dá para você encarar, mas pensando em todos esses custos, né, de 1.250 pular para 2.120 fica muito alto. O que você pode fazer então? Nossa opinião, você pode avaliar, não é que você certamente tem que ir para isso, tá? Tem que avaliar os prós e os contras. Vamos falar aqui os prós e os contras dessa alternativa que é a terceirização ou outsourcing, se você quiser falar no linguajar aí que tá chique, né? Essa palavra está sendo muito usada, outsourcing, a terceirização ou BPO, né? Business Process Outsourcing, a terceirização de processos do negócio. Então, até 2017, havia um entendimento do TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho, de que a terceirização ela só era devida, só era correta, só era legal, se ela fosse uma terceirização da atividade meio e não da atividade fim. Como assim? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você entender. Até 2017 entendia-se o seguinte, por exemplo, um restaurante. Ele poderia terceirizar a atividade da limpeza do restaurante, atividade de segurança do restaurante, que é uma atividade meio. Mas ele não poderia terceirizar a atividade do garçom, que é a atividade fim, a atividade principal, a atividade chave do negócio. Com a lei da terceirização, que é a lei 13.429 de 2017, acabou isso. Você pode terceirizar tudo que você quiser, inclusive atividade fim, tá? Mas vale uma palavra de cautela que nós vamos dar de bônus para você aqui nesse vídeo. Se você já tem funcionários e está pensando assim, eu sou espertinho, o que eu vou fazer? Vou mandar meus funcionários embora e vou recontratá-los por uma empresa através de uma empresa terceirizada. Isso não pode ser feito, tá? Por quê? Porque a lei, visando proteger os empregados e seus direitos, ela não permite que sejam dispensados funcionários e recontratados por meio de uma terceirizada. Isso só vale para novas contratações através de terceirização, tá? Segundo o DIEESE, né, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, cerca de 12 milhões de brasileiros eles trabalham de modo terceirizado, tá? Então é um número muito grande, é uma alternativa que muitas empresas buscam, são muito bem sucedidas. Algumas atividades são muito sensíveis, talvez é muito delicado terceirizar aquilo, aí você precisa mesmo ter o funcionário. Nós não temos nada pronto para te dizer, faça isso que é o melhor. Você é inteligente, você não é um animal, como já falamos num outro vídeo. Fomos feitos seres pensantes, você tem que usar sua capacidade de raciocínio, ver se isso se adequa ao seu negócio, se não, se você pode terceirizar, se você não pode, se a sua atividade é muito delicada para ser terceirizada ou não, ou se vale a pena, se isso vai ser bom para você. Realmente reduz, em geral, isso reduz custos para você. Geralmente, para as empresas, acaba sendo muito mais barato terceirizar um trabalho do que contratar um funcionário. Esse modelo é bastante comum em países como Alemanha, Austrália, Holanda e Suécia, tá? Lá é muito comum as empresas contratam empresas terceirizadas, fazem um contrato de prestação de serviço e ali, basicamente, a relação vai ser regida por esse contrato de prestação de serviço. Então lembre-se disso também. Vai fazer uma terceirização? Faça um contrato de prestação de serviço muito bem redigido, revisado por um especialista, para que você não tenha dores de cabeça quanto a isso. Você tem bons modelos de contrato de prestação de serviço no Dr. Google aí, pesquisa lá, você pode usar esse modelinho, mas tome cuidado, né? Leia um pouco sobre isso, sobre contratos, para que você se proteja também, tá? Também é importante falar sobre o que mudou com essa aprovação da lei da terceirização, até para você ver se isso vai se encaixar como uma alternativa aos altos custos, né, de uma relação trabalhista, se você acha que é alto esse custo para o seu negócio.
Antigamente existia a responsabilidade trabalhista na questão da terceirização, ela era solidária. Isso quer dizer o quê? Imagina, eu tenho uma empresa, por exemplo. Eu contratei uma outra empresa terceirizada. Eu tenho lá meu restaurante, contratei uma empresa lá que vai colocar os garçons lá e vão servir lá as mesas, tá? Aí eu descobri que a empresa não estava pagando o fundo de garantia dos garçons e eles simplesmente saíram da minha empresa em demandada lá e entraram com uma ação trabalhista contra a empresa que pagava o salário deles, não contra mim. Automaticamente eu já era acionado porque eu tinha uma responsabilidade solidária. Solidariamente eu respondia junto por essa dívida trabalhista. Isso acabou com a lei da terceirização. Agora a responsabilidade é subsidiária. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: primeiro, eu também sou responsável pelas dívidas trabalhistas, continuo sendo. Mas primeiro os garçons vão lá atrás da empresa que era a que tinha o registro de empregado deles, nada vai ser cobrado de mim. Se a empresa que tinha, que era o registro de empregado deles, estava naquela empresa, se ela não pagar os seus direitos, aí sim eu vou ser acionado subsidiariamente. Mas ainda assim deve-se levar isso em conta. Há uma responsabilidade subsidiária de quem contrata a terceirização sobre os funcionários da terceirizada, tá? O que também tem que ser um ponto que tem que ser levado em conta é que se você vai contratar uma empresa terceirizada, dependendo de quantos funcionários vão ser alocados ali na sua empresa, essa empresa que você está contratando, essa terceirizada, ela tem que ter um capital mínimo, tá? Então, por exemplo, se você contratou uma empresa terceirizada, ela vai colocar dentro da sua empresa ali 10 funcionários. Até 10 funcionários, aquela empresa tem que ter um capital de pelo menos 10 mil reais. Se ela não tem esse capital, muito cuidado. Você pode ser responsabilizado porque pode ser cancelada a terceirização ali e responder pelos direitos trabalhistas daqueles funcionários de modo direto. Se ela tem de 11 a 20 funcionários alocados ali na sua empresa, ela precisa ter no mínimo 25 mil. De 21 a 50 funcionários, 50 mil reais. De 51 a 100 funcionários, 100 mil reais. E mais de 100 funcionários, no mínimo 250 mil reais. Uma outra palavra de cautela, um bônus aí que nós vamos dar para vocês, um conselho. Cuidado para não transformar uma clara relação trabalhista disfarçada numa terceirização. Então não é o objetivo desse vídeo incentivar ninguém a transformar o que na verdade é uma relação trabalhista, disfarçar isso numa terceirização. Terceirização tem que ser terceirização de fato. Se não é terceirização, tem que ser registrado, é funcionário, porque você vai ter dor de cabeça na certa. Isso e é fora da lei, né? Não queremos fazer isso, não queremos ter essa dor de cabeça, queremos dormir com a cabeça tranquila em nossos travesseiros, tá? Existem alguns itens da CLT, vamos citar 4 aqui, que indicam fortemente uma relação trabalhista. Se você tem qualquer um desses 4 itens naquela pessoa que você está pensando em contratar, reveja bem se você não precisa realmente contratar como um funcionário ou se você não tem que mudar a maneira como vai ser prestado o serviço. Por exemplo, se houver pessoalidade. O que é pessoalidade que a CLT fala? Quando a pessoa que vai prestar o serviço para você, ela não pode ser substituída cotidianamente. Então você, imagina, você pegou, contratou uma pessoa. Essa pessoa, ela vem como uma PJ, né? Uma empresa terceirizada. Ó, não vou te registrar não, tá? Você abre uma empresinha lá, vou te indicar o contador lá, você abre uma empresa, abre um MEI e vou te contratar como um terceirizado. Essa pessoa, ela pode ser substituída por outra, ela tem a liberdade de não ir um dia lá, olha, eu tenho um outro compromisso e você pode colocar outra pessoa? Não, ela está totalmente, intrinsecamente atrelada ao meu negócio. Isso é pessoalidade. Ela não pode ser substituída em qualquer momento. Isso é pessoalidade. Característica de relação de trabalho, não de terceirização. Se há habitualidade, se ela vai lá pelo menos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, ela está lá. Isso é habitualidade. Isso caracteriza relação de trabalho.
se houver onerosidade, se ela cobre, se ela paga, né, por aqueles serviços que são prestados ali. E se houver subordinação, ou seja, se aquele trabalho que se diz ser terceirizado, mas ele é feito com subordinação, você coloca regras claras, a pessoa não tem liberdade para a execução do serviço, para ela executar da maneira dela, se o que se busca não é apenas a entrega de um produto final, mas até os meios em que vai se executar aquele serviço são delineados pela empresa, isso caracteriza a subordinação. Você age como chefe da pessoa. Se existe isso, isso não é terceirização. Isso é relação trabalhista. Então, cuidado, porque você pode depois ter muita dor de cabeça com reclamações trabalhistas. Processos trabalhistas são custosos, geralmente as coisas vêm em dobro. Certamente você não quer ter essa dor de cabeça. Mas se você avaliar aqui, depois de todas essas considerações, a terceirização é uma via interessante, e tem sido, porque se 12 milhões de brasileiros estão alocados como através de empresas terceirizadas, sem dúvida que isso é algo que dá certo, que funciona para muitos negócios. Avalie para o seu negócio, avalie os custos de ter um funcionário, pense também, se você pensar em terceirizar, em tudo que está envolvido, se você tem condições de fazer isso, se vai ser bom para o seu negócio. Se for, sem dúvida, é uma excelente alternativa para reduzir os custos. A questão da responsabilidade sobre o serviço em si, por exemplo, você tem ali um funcionário que faz um serviço para você entregar para o cliente. Se o funcionário fez algo errado, você é o responsável pelo cliente. Você não pode dizer para o cliente assim, olha, é meu funcionário. Se você contrata um terceirizado, é verdade que também você não vai poder falar para o cliente assim, olha, é a minha prestadora de serviço. Mas você tem muito mais força para cobrar o terceirizado perante ele, pelo seu cliente é sempre você, tudo bem. Mas perante o seu terceirizado você tem muito mais poder de barganha, de cobrança, de falar, olha, e agora? Eu tive um prejuízo aqui, você precisa arcar com isso, porque você tem um contrato de serviço, talvez o contrato já reze isso. Então, existe esse benefício também. Leve isso em consideração, pese os prós, pese os contras, tome a melhor decisão para o seu negócio. Muito obrigado de ter assistido esse vídeo, esperamos que vocês gostem, que possam ter tirado proveito. Deixe o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você gostou, mande para um amigo, para uma amiga, para um parente que você acha que pode tirar proveito, que tem um negócio também, que já falou com você, que tem dúvidas sobre isso. Mande para ele também, poste nas suas redes sociais, fique à vontade. Um grande abraço, muito obrigado e até mais.